Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão. Palmeiras classificado, né? Palmeiras empata com o Guarani. Não foi um resultado tão bom, né? Mas queria ganhar, né? Para ficar de repente primeira colocação, mas o empate garante, né? O Palmeiras na próxima fase vai pegar aí o Capivariano. Teoricamente um jogo fácil, né? Mas aí vai ter que colocar o time titular, que é sempre bom se classificar, né? Ganha também um dinheirinho, o Campeonato Paulista é um dos campeonatos que mais pagam bem. Então, vamos ver aí, né, o Mesa Redonda aí, as informações aí do Palmeiras, ver o pós-jogo, ver o que pode acontecer, mais informações de última hora aí. Se liga aí. Então, sem mais delongas, se inscrevam no canal e deixe suas opiniões nos comentários. Rapaz, eu tô com sono. Com o Alexandre Silvestre e a Arena Barueri, situação de momento, o Palmeiras está classificado e pega o Capivariano depois do empate com o Guarani em 1-1. Pois não, Silvestre? Muito obrigado pela gentileza, João Canalha, sou seu fã, meu querido. Bom, o Palmeiras está classificado, mas já entrou em campo classificado, Garrafa. Estou aqui na Zona Mista aguardando a passagem dos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras entrou em campo classificado e durante a rodada cruzou com vários rivais. Chegou a cruzar com o São Paulo pela combinação de resultados, com o Corinthians, com o Santos e acabou caindo com o Capivariano na próxima fase. Conselho técnico da federação resolve a parada amanhã, definindo data, horário dos jogos. O Palmeiras vai jogar aqui na Arena Barueri. Esqueçam o Allianz Parque por enquanto, o gramado ainda não está pronto. O Palmeiras conseguiu esse empate 1-1 com o Guarani, para tristeza dos bugrinos, estava se classificando até o apagar das luzes da rodada. O gol do Capivariano eliminou o Guarani e no finalzinho do jogo, confusão entre as comissões técnicas aqui na Arena. O Matheus, técnico do Guarani, foi expulso. O João Martins, que é o número 2 da comissão técnica do Palmeiras, também porque o Abel Ferreira hoje não esteve aqui no estádio porque ele cumpriu a suspensão pela expulsão no Clássico. Então, expulsão de um lado, expulsão do outro. Porque o Guarani entrou em pânico nos momentos finais, o Palmeiras acabou se dando bem, né? O Palmeiras ficando em segundo no geral, pega o Capivariano, e é isso, Garrafa, sigo por aqui, eu te amo. Só atualize a situação de Arias. Arias já pode estar no próximo jogo do Palmeiras, fase de mata. Como é que você está recebendo esta informação? O jogador já foi apresentado, é reforço para a fase final? Ele poderia já ter sido utilizado hoje, mas a comissão técnica preferiu preparar ele mais um pouquinho. Ele já está treinando, estava inscrito inclusive no Campeonato Paulista. A tendência é que ele estreie já nesse próximo final de semana, no jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras não joga nessa semana, quase ninguém vai jogar, uma semana inteira de treinamentos. Mas se ele não estrear contra o Capivariano, ele pode jogar dia 25 justamente contra o Fluminense, o ex-clube dele, depois que foi pro Wolverhampton da Inglaterra. Pode ser justamente contra o Fluminense no dia 25, Garrafa. Perfeito. Então o Silvestre continua aguardando os jogadores do Palmeiras, o interino João Martins, os nossos repórteres estão aguardando as coletivas. O João Canalha tinha a palavra, pois não, João? Não, é muito louco esse campeonato, né? Como disse o Silvestre, a coisa foi mudando a cada gol que saía, assim, mudava, os jogos eram outros, né? E eu concordo com o Alex, e acho que o Miller também, e o Paulo Sérgio também, apontaram o Corinthians como uma das forças para o título. Mas, além da contusão do Yuri Alberto, que a gente ainda não sabe avaliar, né, a gravidade, o Corinthians tem que passar pela Portuguesa. A Portuguesa ficou um ponto à frente do Corinthians até agora. E não vai ser... Bernardo no segundo tempo, né? Que foi aquele lance de perigo. O jogador antecipa ao Choca, né? Mas tirando esse lance, eu achei que o João Pedro Choca fez mais um jogo seguro, o que é importante para ele depois do que aconteceu daquela ida frustrada para a Itália, né? Concordo de verdade. Desculpa, careca. Não. Concordo. O áudio aqui, o João Martins, daqui a pouco ele volta a falar. Gostaria que o João externasse um pouquinho mais, antes do João Martins, sobre o Rafinha. O Miller falou do aspecto político. O interino do Palmeiras. O Palmeiras está nas quartas, já classificado para enfrentar a equipe do Capivariano. E recuperar mentalmente aquele desgaste de viagem, jogo, concentração, volta, carga emocional do jogo e conseguir desligar 2 dias para refocarmos outra vez, para prepararmos as quartas de final. Relativamente à confusão,
eu andava a fazer um esforço nestes 10 jogos, arranjei algumas estratégias, eu não tinha nenhum cartão. E existe uma ética, pelo menos nós temos, se vocês repararem, nós nunca tivemos um problema com um banco do adversário. Porquê? Ali estão duas equipas a querer o melhor possível para a sua equipa. Verdade, nós temos muito com o árbitro, mas nunca nos viram a ter problemas com o banco contrário. E o lance, vou-lhe dizer, o treinador xingou-me por tudo, xingou-me de tudo, por a nossa equipa ter jogado rápido, mas se fosse agora outra vez, eu gostaria que eles tivessem feito o mesmo. Porquê? Porque existe um interveniente em campo que é o árbitro, e o árbitro é que decide quando é que interrompe o jogo. No ano passado nós começámos o Campeonato Brasileiro com uma regra clara, com 2 regras claras, que era o árbitro não ia parar o jogo se algum jogador caísse, só se fosse choque de cabeças. Essa regra caiu 6 meses depois e agora apitam por qualquer motivo. Essa era uma das regras que foi quebrada, e a outra era só iam ter assistências fora do campo. Em 30 segundos o jogador era levado. Daí o João Martins adora falar de arbitragem. O Palmeiras tem um bom começo, Alex. De regra também. De regra. Pelo amor de Né? Deus. Com todo respeito ao João E Martins. outra, não teve nada no jogo. Não teve absolutamente nada. O Palmeiras Fala do criticado. jogo, fala do jogo. Cortou o cara. Mas não é, né? Joga Não, a bola. Eu, pelo menos, não vi jogador. nada que justificasse o tema arbitragem ser tocado na coletiva. E a regra? Felipe, atenção, Felipe Anderson, zona mista do Palmeiras. Melhor. Zona mista do Palmeiras. Vamos a Barueri. Zona mista do Palmeiras, Alexandre Silvestre. Eu fico feliz pelo Ele começou no banco, jogou um pouquinho no segundo tempo. Vamos lá. ajudar a equipe de alguma forma e nosso objetivo é vencer, então estou feliz de voltar e poder contribuir um pouquinho. Felipe, nessa rodada final é uma loucura, né? Porque o Palmeiras em um momento entrou classificado, mas teve um momento que estava pegando o São Paulo, depois o Corinthians, aí o Santos, caiu o Capivariano. Melhor assim? Não, dentro do jogo nós não sabíamos o objetivo, independente do adversário que queríamos enfrentar, era ficar em primeiro, era vencer o jogo e infelizmente não ocorreu, mas lutamos, criamos e temos que respeitar o próximo adversário, sabemos que são qualificados, está entre os 8, fizeram um bom trabalho, então nada de escolher adversário, focar em vencer qualquer jogo. Só uma curiosidade, peço licença, vocês não têm informação durante o jogo do que está rolando nos outros jogos? Não, muito difícil ali, ainda mais quando estavam buscando um resultado ali, é muito difícil comunicar qualquer outra coisa que não seja para fazer um gol, para fazer um lance, para criar uma nova estratégia, então muito complicado receber informações desse tipo. Enfrentar um adversário na segunda fase que não enfrentou na Então, primeira. daqui a pouco, vamos ouvir o técnico Vojvoda. Antes disso, Alex Miller, Felipe Anderson, fez um bom jogo desde que entrou, pode ser um grande reforço para a sequência da temporada ou você não acredita nisso? Basta ele ficar longe das contusões, que já foram 7 desde que ele chegou ao Palmeiras. Ele entrou aos 30 no segundo tempo, tivemos 11 de acréscimo, então ele jogou 26 minutos. Deu para se movimentar, deu para ajudar, mas ainda não dá para a gente falar, é o cara que vai também fazer a diferença. Mas, sem dúvida nenhuma, que é um jogador importante no elenco. Vamos agora então a Santos. O Santos, Arias, enfim, estreia. Você aí em Barueri traz a informação. Estreia já contra o Capivariano ou temos que esperar? Deve, no mínimo, ser relacionado contra o Capivariano. Arias está bem fisicamente. Não jogou hoje por escolha dele e da comissão técnica. O Mesa Redonda antecipou a informação. O Palmeiras deve jogar no sábado contra o Capivariano, aqui mesmo na Arena Barueri. Amanhã a Federação Paulista confirma os jogos de mata de quartas de final. E o Bruno Rodrigues, que vestia a 11, entregou a 11 para o John Arias e está a caminho do Cruzeiro. Garrafa, boa noite. Boa noite, Silvestre. Parabéns pelo trabalho de Barueri, girando os repórteres do Mesa Redonda, direto para São Bernardo, estádio 1º de maio. Sem Yuri Alberto, como faz o técnico Dorival Júnior? Quem O time do Palmeiras? Período forte? Exclusivo, ele mesmo. Felipe Anderson com o Jean Brandão agora ao vivo e exclusivo aqui no Sport Record. Paloma, eu falei que eu ia chamar, né? Estamos aqui na Zona Mista e olha aqui, ó. Felipe Anderson já está falando com os colegas de imprensa. Vamos entrar na carona que a gente vai falar com ele ao vivo. Vamos lá, Felipe Anderson. Tem que ser com muita excelência, muito trabalho e muita dedicação de todos os jogadores. Felipe, como é que está se sentindo nesse retorno ao time? Não, estou me sentindo muito bem, né? Como eu comentei antes,
não estava acostumado a ficar fora tanto tempo, tratando lesão, mas graças a Deus fizemos um trabalho muito bem feito, temos sentido bem a cada dia, de volta com o grupo. Infelizmente não conseguimos a vitória, que era o nosso principal objetivo, mas tivemos o êxito da classificação também e vamos agora dar sequência, né, porque é um dos nossos objetivos. Ao longo da rodada, diversos adversários foram pintando, Corinthians e tudo mais, e acabou que é o Capivariano. O que você acha desse adversário para a próxima fase? Não, nós entramos sempre em campo contra todos os adversários, sempre com a mentalidade de vencer. Sabemos que os times do Campeonato Paulista, todos são muito capacitados, com grandes profissionais, com grandes atletas, são bem organizados e não podemos jamais pensar que vai ser um jogo fácil. Vamos com certeza focar muito, treinar muito, trabalhar muito para poder nos classificar. Você disse que está muito satisfeito com esse retorno à equipe. E o que o torcedor do Palmeiras pode esperar do Felipe Anderson para essa temporada com a camisa do Palmeiras? Muito entrega, desde o meu primeiro dia. Independente de números, independente de performance, eu sempre me entreguei muito, sempre vou me entregar, trabalhar muito. Acaba que hoje essa é toda a nossa vida, voltada para entregar em campo, né, boas performances. Infelizmente às vezes não acontece, mas a desistência jamais vai ter força na nossa caminhada, então pode esperar muita entrega, muita dedicação para honrar essa camisa. Certo. Obrigado, Felipe Anderson, falando ao vivo aqui no Sport Record. Voltamos ao estúdio. Poxa, Brandão, que show, hein? O Bruno em Campinas, o Jean no estádio de Barueri e o Pedro Ramiro lá na Vila. Eu falo, assim, nós vamos mostrar daqui a pouco a lesão do Yuri Alberto, que já disse aqui o Hugo que preocupou o Hugo, ele ficou andando de um lado para o outro. Eu ouvi outro dia que o elenco do Palmeiras é pior do que o do ano passado. Vocês concordam? Pior? Chegou o Arias, né, agora. Chegou... Quem mais, não? Ele chegou no Palmeiras? O do Botafogo. O Marlon Freitas. Marlon Freitas, tudo isso. Eu acho que o As time do Palmeiras contratações é foram muito mais bom. pontuais, né? E enxugou mais o elenco. Menos gente. Isso. Agora tá saindo o Bruno, né, que pode ir pro Cruzeiro, o Bruno Rodrigues. Mas então vocês não acham que tá... O Abel tem pedido talvez número maior de opção, mas não... Acho que ele tem mais capazes de decidir uma partida agora. Cada um com o seu jeito, né? O Marlon Freitas é o cara do ritmo, do passe. O John Arias é indiscutivelmente um jogador capaz de ganhar jogos. O Everton foi embora, ficou o Carlos Miguel. O Palmeiras está melhor de goleiro? Eu diria que ainda não. Ainda não. Lógico que o Everton hoje no Grêmio não tá mostrando aquele Everton que é. Até porque o time do Grêmio também não é um time como o do Palmeiras. Mas eu acho que o Carlos Miguel ainda está se encontrando, vai melhorar, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho visto que ele tem alguma dificuldade, principalmente embaixo com os pés, e precisa treinar isso. É mesmo? Eu acho. Falou o Sérgio que tem uma carreira de goleiro no Palmeiras. Quanto tempo, Sérgio? Uns 10 anos? 16 anos, 333 jogos como titular. E Yuri Alberto? Você viu o lance, né? Um lance aparentemente bobinho, né? Nota ruim. O pessoal empatou hoje, né? Mas a gente sabe, né? O Palmeiras já estava classificado. Não colocou o time completo, né? Até porque já estava classificado, mas vai enfrentar aí o Capivariano. E ninguém pense, né, que vai ser um jogo fácil pelo elenco do Palmeiras. Eles vão tentar engrossar, mas eu acho que o Palmeiras tem um timaço, né? E tomara que o Arias, né, jogue como o Silvestre informou aí. Ele está bem fisicamente. Foi poupado hoje, né, por motivo de segurança, vai fazer ali mais teste, né, durante a semana aí. E já deve estrear já final de semana. Creio eu que sábado ele vai jogar, tem que botar para jogar. Tem que botar para jogar porque o Arias vai ser uma válvula de escape gigante do Palmeiras. Vai ser o cara que, quando o bicho pegar, dá a bola pro Arias, que é o que falta, né? E o Tigrinho hoje perdeu muito gol, cara. Muito gol mesmo. Perdeu gol inacreditável, que ele não perde, né? E mais uma vez, né? O antigo contestado, né? O Flaco Lopes, mais uma vez, marcou aí. Salvando o Palmeiras de não vou dizer que é um vexame, mas perder dentro de casa pro Guarani não seria nada bom, né? E o Palmeiras começa bem logo no primeiro minuto, né? Bruno Fux lança já até aos 8 minutos.
Palmeiras atacou, né? Atacou, mas faltou mais precisão. Faltou mais precisão hoje na finalização. Porém, o Flaco Lopes, um jogador que... Cara, é sensacional o Flaco Lopes, né? É um cara que trabalha muito, fala pouco, todo tímido, mas é um baita de um jogador, é um baita de um centroavante. Sempre tá fazendo seus golzinhos ali, não reclama de nada, ficou no banco, nunca reclamou. É um jogador que, é um exemplo de ser humano, o Flaco Lopes, cara. Mas o Palmeiras vai enfrentar o Capivariano. Espero que o Verdão saia aí vencedor desse confronto, né? Praticamente vai dar tudo certo. E aí para semifinais. E aí no mata-mata o Palmeiras é forte, né? A gente sabe muito bem disso. Competição de mata-mata. E aí, passando pelo Capivariano, vamos ver quem vai ser o adversário do Palmeiras. De repente vai ter clássico, não tem jeito, né? Porque São Paulo, Corinthians, o Santos vai passar. Ou o Bragantino, né? São Paulo enfrenta o Bragantino. Então, um grande o Palmeiras vai enfrentar. O Palmeiras vai passar e vai ter que enfrentar aí nas semifinais um grande também. Aí que a gente chamamos de derby, né? Que é os clássicos da vida aí. Mas tem tudo, cara. Tem tudo para ser campeão. O Palmeiras tem tudo para ser campeão. E eu tô muito ansioso para ver o Arias estrear nesse time, cara. Ver como é que vai ser o Flaco Lopes aí, o Tigrinho, né? E o Arias. E aí, de repente, o Alan, né? Ou o Maurício pode alternar. Então, vamos ver. E o Bruno Rodrigues, né? Já tá tudo certo, vai embora mesmo, vai voltar pro Cruzeiro. É um bom atleta, né? Mas não tem espaço, não vai ter espaço mesmo. Já sabe, né? Chegada do Arias aí praticamente fechou as portas para ele. Já cedeu a camisa 11 pro Arias, que era a 11 área dele, né? Ainda tem também o Paulinho, né? Quando voltar. Que ainda tem o Arias, Paulinho, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Vai ser o quarteto de ataque aí. Eu acho que ele vai jogar com o Paulinho como mais aberto pela esquerda, né? Paulinho também joga flutuando. E aí é problema da Bela, ele que se vire, né? Vai ter 4 atacantes aí em nível de seleção e pra ele escalar aí, beleza? Tamo junto, pessoal. Amanhã estamos de volta com mais vídeos.